Na obra de Naruto, conhecemos um personagem chamado Shikamaru Nara, um menino de 12 a 13 anos de idade considerado um gênio preguiçoso por todos da Vila da Folha. Todos em sua volta o respeitam muito, principalmente seus dois melhores amigos, Naruto e Choji, que além de ver uma grande inteligência nele, vem também um companheirismo, uma responsabilidade, uma ética, um carinho que só ele tem. Sem sombra de dúvidas, Shikamaru é extremamente habilidoso. Sério, é só vocês lembrarem daquelas estratégias mirabolantes que ele usava para vencer qualquer batalha. Era realmente algo incrível. Inclusive, muitos o chamariam de líder. Mas será que isso é realmente verdade? Será que Shikamaru Nara tem o que é necessário para se tornar um Chunin? Bom, na minha humilde opinião, que você não precisa concordar, não. Mas eu vou explicar o motivo. No arco do exame Chunin, nos é explicado que para um Genin se tornar um Chunin, era preciso dois requisitos: seguir emocionalmente, psicologicamente e fisicamente duas filosofias que no final se tornam uma do exame. Claro, além da liderança. Se as qualidades do céu for o seu desejo, adquira sabedoria para sua mente. Se você precisa das qualidades da terra, treine seu corpo e prepare para atacar. Quando o céu e a terra se abrirem juntos, um atalho perigoso se tornará o caminho secreto. E o mais interessante dessas duas filosofias é perceber que pelo menos cada um dos 9 de Konoha tem uma qualidade dessas filosofias e uma qualidade que eles não têm, exceto pelas exceções como Sasuke, Neji e Shino. Porém, tirando o Shino, os dois que eu citei não têm estabilidade emocional, então eu acredito que por isso que eles não se tornaram Chunins. Mas enquanto o Shikamaru, ele se encaixa em qual? O Shikamaru, na minha opinião, ele se encaixa bem mais no pergaminho do céu, e ele deveria estar em busca do caminho da terra, o que seria o essencial para ele se tornar um Chunin. E eu vou explicar isso analisando as 3 batalhas principais que ele teve durante o Naruto clássico. A primeira luta que ele tem realmente um destaque é contra a personagem Kin, uma personagem arrogante que superestima sua própria força, que inclusive foi a sua ruína nessa batalha, porque o Shikamaru usou uma estratégia simples de usar a arrogância dela contra ela, mas o fato de ela não tá prestando atenção na área total do campo de batalha. Claro, eu achei um pouquinho forçado ela ter sido derrotada apenas por bater a cabeça, mas a gente consegue passar um paninho pra obra. Já contra Temari, a gente consegue ver quão profundo é as habilidades do Shikamaru, já que ele cria uma estratégia extremamente complexa, mas extremamente funcional. Porém, ele ainda utiliza o fator da personalidade da personagem contra ela. Claro, diferente da Kin, a Temari ainda estava levando a batalha a sério, porém ela ainda estava um pouco arrogante e um pouco confiante demais nessa batalha. Eu gosto de usar como exemplo que ela tava se sentindo nessa batalha quando a gente tá empurrando a cadeira para trás, com a gente sentado na cadeira e a cadeira ficar meio que em um equilíbrio com o nosso peso e a força que a gente tá fazendo para empurrar ela. É esse exato sentimento que a Temari estava sentindo nesse momento. Uma certa preocupação do que poderia acontecer, no caso cair a cadeira, mas ao mesmo tempo confiante que não vai cair da cadeira, no caso vai continuar se equilibrando. Porém isso não acontece, ela acaba caindo na cadeira. No caso ela acaba sendo pega pelo jutsu possessão das sombras do Shikamaru. E numa batalha real, aquilo ali seria o fim pra ela. Já contra a Tayuya, ele chega muito perto de vencer, porém ele não vence, e ele também utiliza dessas mesmas estratégias que ele usou. E além dele bolar uma estratégia usando o campo para prender a personagem, ele utiliza da personalidade arrogante e prepotente da personagem contra ela, e ele chega muito perto de vencer, porém ele não vence, que é pelo mesmo fator que eu acredito que ele não merecia ter se tornado um Chunin naquele momento. Para um Genin se tornar um Chunin, na verdade ele precisa de 3 fatores, o primeiro sendo as filosofias, o segundo sendo a liderança e o terceiro, que é a força da proteção. Aí você pode me perguntar, Price, do que você tá falando? Bom, eu vou explicar. Na luta dos Zabuza contra o Kakashi tinha uma missão importante: proteger os Genins e o construtor dos Zabuza e ao mesmo tempo vencer os Zabuza. E bom, como ele faz isso? Ele usa os Genins, no caso Sasuke, Naruto e Sakura, para cumprir um papel importante, porém não o principal. Eles sim distraem os Zabuza e protegem o construtor, porém na maioria do tempo eles não ficam na linha de frente do confronto. Claro que chega um momento que não estava nos planos do Kakashi e os meninos acabam tendo que se enfriar no meio da briga entre ele e os Zabuza para poder resgatar o Kakashi que estava preso naquela bolha de água. Mas na maioria do tempo era ele contra os Zabuza. E essa estratégia dele faz com que o plano dele seja concluído, que é proteger o construtor e os Genins. E ao mesmo tempo que protege, ele ensina aos Genins a como lutar, visualmente falando. O que não aconteceria e não aconteceu com o Shikamaru na fase clássica. Claro que não dá pra comparar um Genin, que era o Shikamaru, com um Jonin de elite, que era o Kakashi. Mas a intenção dos dois era a mesma: proteger o seu grupo. E nas duas missões que o Shikamaru ganha a posição de líder, ele acaba fracassando por conta desses fatores. Na primeira equipe que a gente vê ele realmente liderando, que é a
equipe dele, Naruto, Sakura e Pakun, a gente vê uma tomada de decisão muito séria, que ele acaba tomando todo um risco para conseguir proteger o grupo. No final acaba dando tudo certo por conta do Asuma, mas na luta do Quarteto do Som contra o time que ele montou, ele também acaba fracassando no resgate do Sasuke. E na minha opinião, isso advém de dois motivos. Primeiro, boa parte dos seus planos depende muito da personalidade da pessoa que ele está lutando. E na minha opinião, ele deu um pouco de sorte dos seus inimigos na época do clássico serem todos arrogantes, o que deu uma certa vantagem para ele de conseguir contra-atacar, já que seus inimigos o subestimavam. E na minha opinião, ele acabaria tendo um pouco mais de dificuldade de lidar com inimigos como o Shino, que é uma pessoa que dificilmente abaixaria sua guarda por conta de ego, coisa que os inimigos do Shikamaru fizeram de sobra em Naruto clássico. E o segundo fator é a sua falta de ofensividade. O Shikamaru, ele é basicamente um personagem suporte, ele dá suporte aos seus aliados e acha uma maneira de todas as habilidades, tanto dele, tanto dos seus aliados, combinarem para conseguir derrotar o inimigo. Porém, quando a gente coloca ele nessa posição de proteção do grupo, já que é isso que um Chunin faz com os Genins, ele protege esses Genins, ficaria um pouco confuso para ele assumir essas duas posições ao mesmo tempo, já que como suporte ele geralmente está na linha média do campo de batalha, ou seja, ele sempre tá dando suporte para quem tá atrás dele, no caso a Ino ou os outros personagens, como a gente viu no arco do resgate do Sasuke, ou dando suporte aos aliados da frente, como ele fazia com o Choji. E ele nessa posição de líder, na minha opinião, ele teria que tomar mais à frente ao grupo, ou seja, ele não conseguiria dar assistência para quem tá atrás dele, o que na minha opinião acabaria deixando o grupo em uma posição bem arriscada. E claro, eu sei que o Possessão das Sombras é bem potente, que conseguiria sim parar o inimigo, porém, o Jutsu Possessão das Sombras na maioria do tempo necessita de um aliado para estar com ele do lado, tanto que a gente vê o Shikamaru usando o Jutsu Possessão das Sombras para ser basicamente a ponte entre a Ino ou Choji com o inimigo. Com o Choji ele acabaria prendendo o inimigo e com a Ino conseguiria entrar dentro da cabeça do inimigo, mas ele sozinho acaba tendo um certo problema, já que como a gente viu na luta dele contra a Temari, a Akin e principalmente a Tayuya, o inimigo pode resistir às sombras, então isso deixa ele numa posição extremamente desconfortável, principalmente sabendo que ele tem pouco chakra. E também acreditando na minha opinião e na filosofia das qualidades da Terra, o Shikamaru precisava de alguma coisa mais ofensiva, seja Genjutsu, Taijutsu ou até mesmo um ninjutsu mais ofensivo do que o Possessão das Sombras, já que como a gente viu na luta dele contra a Tayuya, era o que faltava para ele conseguir derrotar a Tayuya, e também seria uma forma de ele ficar menos dependente da personalidade dos seus inimigos na batalha, para que assim ele tenha estratégias mais amplas e consequentemente mais chances de ganhar. Até porque eu discordo um pouquinho da opinião do próprio criador. Eu sei, gente, que ele é o criador e tudo mais, que ele sabe de tudo da obra, mas eu meio que desconfio, já que ele falou que o Shikamaru era capaz de derrotar todo mundo no exame Chunin. Só que eu desconfio muito do que ele poderia fazer contra, sei lá, o Gaara, que tinha uma defesa de areia completa. O que ele conseguiria fazer com, sei lá, a Possessão das Sombras e uma Kunai. Acho muito difícil ele conseguir ganhar do Gaara, já que ele passou um maior sufoco para conseguir passar um pouquinho na frente da Temari. Imagine do Gaara. Então, sei lá, não confio muito não. Mas é isso, gente. Chegamos ao final de mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Cryce e nesse canal a gente fala de animações, filmes, séries, enfim, tudo que dá na minha cabeça. Pra dar uma força pro canal, vocês podem comentar a palavra-chave desse vídeo, que vai ser Chunin. E também fiquem à vontade pra comentar qualquer outro tipo de coisa. Pode comentar que vocês discordam da minha opinião, pode comentar que vocês também gostaram da minha opinião, enfim, é com vocês, gente. Vocês também podem me recomendar outros temas que vocês querem ver eu falando, ou talvez outras séries, outras reviews, outras análises, enfim, é com vocês, gente. Deixem o like, tá? Só pra não esquecer. E eu vou indo nessa, gente. Qualquer momento eu tô aí de volta. Tchau, tchau.